Agora sim, agora gravando. Aliás, eu nem sabia eu achava que eu não estava gravando a primeira parte da aula, mas eu acho que eu gravei. É, bom, é, tem uma pergunta no chat interessante aqui. O que é crédito, né? O que é crédito? É uma premissa básica para esse curso, né? O que é operação de crédito? O que é operação de crédito? Operação de crédito é aquela operação na qual um agente empresta dinheiro para o outro. O comprador, por exemplo, emprestando dinheiro para o fornecedor, ou um banco emprestando dinheiro para uma empresa. Tá? Quando eu falo operação de crédito aqui, eu estou me referindo a esse fluxo financeiro de empréstimo de dinheiro. Tá? Junto à operação de crédito, existe o risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de o tomador do crédito não pagar o crédito. Pode acontecer de você emprestar dinheiro para alguém e esse alguém não pagar você. Portanto, você tem que ter mecanismos de gestão de risco de crédito que a gente vai ver lá no final do curso, incluindo garantias, a variação de capacidade de pagamento do cliente, do produtor, do fornecedor e assim por diante. Tá? A pergunta do Pedro, né? Poxa, eu não entendi direito o que é o Supply Chain Finance, para que ele serve, né? Qual que é a lógica do financiamento de cadeias de suprimentos? Por que esse negócio existe? Financiamento não é só financiamento bancário e equity, né? Quando uma empresa precisa de dinheiro, ela não vai no banco e pega dinheiro, ou ela não vai no acionista e pede dinheiro, né? Deveria ser, seria a lógica mais prática. Deixa eu só carregar aqui o meu quadro branco, senão a bateria vai acabar. Essa deveria ser a lógica que deve vir na nossa mente a princípio, né? Para mim, financiamento de cadeia é isso, né? Aliás, obtenção de crédito é isso. Eu vou no banco e peço dinheiro emprestado. Mas não é bem assim. Por que os bancos não são capazes de atender primeiro, né? A gente precisa entender que o sistema financeiro não é capaz de atender toda a demanda de crédito existente, principalmente no agronegócio. Por quê? Porque as empresas têm uma capacidade limitada de pagamento e o banco avalia a capacidade de pagamento. Né? Se o banco for emprestar para todo mundo, né, o risco, a exposição de crédito do banco começa a se tornar inaceitável. Então, o banco seleciona para quem ele vai emprestar. O banco seleciona para quais empresas ele vai emprestar dinheiro. Né? E essa seleção se faz, primeiro, por capacidade de pagamento, ou seja, o tomador tem condições de pagar ou não tem condições de pagar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, conjunto de garantias que estão sendo oferecidos. Tá? O fato é que financiamento bancário não atende toda a demanda de crédito no agronegócio. Não atende. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, inclusive um gráfico que mostra isso daí. Portanto, meus amigos, as empresas precisam financiar o produtor. As empresas precisam se financiar. Senão sem financiamento, você não consegue vender muitas vezes o seu produto. Imagina a Bayer, né? Bayer, BASF, produtoras de defensivos agrícolas, né? Líderes mundiais de produção de defensivos. Qual é o principal produto que eles vendem? Defensivo. E qual é o segundo principal produto que eles vendem? Crédito. Eles precisam proporcionar condições de pagamento para o produtor para que o produtor possa comprar deles. É uma vantagem competitiva quando a empresa faz isso. A trading de compra do produtor é a mesma coisa. Qual é o principal produto que ela compra? O grão, a soja, o milho. E qual é o principal valor que ela agrega ao produtor, fora o preço? Crédito. Como? Fazendo pagamento adiantado, fornecendo fertilizante para o produtor plantar, fornecendo sementes para o produtor plantar. Então, quando o comprador amarra o fornecedor via crédito, ele garante a compra do produto. Então, crédito é uma ferramenta de captura do produtor. E por que tudo isso existe? De novo, porque o sistema financeiro não é capaz de financiar todos os agentes que necessitam de crédito. Então, quem tem robustez financeira
Quem tem robustez financeira oferece crédito para os seus clientes, para os seus fornecedores, e com isso conquista uma fatia maior do mercado. Acontece que quando uma empresa financia demais o seu cliente, ou quando uma empresa financia demais o seu fornecedor, ela começa a prejudicar algo chamado liquidez. A empresa começa a ficar, ou ela reduz a sua capacidade de captar dinheiro. Eu vou mostrar isso na prática aqui para vocês agora, através de balanço. Já vou passar a palavra, Davi, já passo para você a palavra, só um minutinho. Antes de eu entrar no detalhe de como é que a gente prejudica a liquidez com financiamento bancário, eu gostaria de fazer uma breve, de novo, isso aqui não é uma aula de contabilidade de jeito nenhum, mas eu acho que vale o comentário. Demonstrações financeiras, né? O que são as demonstrações financeiras de uma empresa? As demonstrações financeiras são documentos financeiros que mostram a saúde financeira de uma empresa. Ok? A gente tem basicamente dois tipos principais de demonstrações financeiras. Balanço patrimonial. Todo mundo já ouviu falar. Pode até não saber direito o que é, eu vou explicar o que é, mas todo mundo já ouviu falar o que é já ouviu falar do termo, né? Balanço patrimonial. A outra documentação ou demonstração financeira existente, essencial, é o DRE, ou a demonstração do resultado do exercício. O balanço patrimonial tem uma característica diferente da demonstração do resultado do exercício. O balanço patrimonial traz uma fotografia patrimonial em certo momento. Então, olha só, quando a gente avalia o balanço patrimonial da JSL, empresa de logística, por exemplo, só para citar um exemplo, emitido em 31/12/2020, eu estou olhando uma fotografia dos passivos e ativos da empresa. O que ela tem de ativo e o que ela tem de passivo no dia 31/12/2020. Eu não estou olhando um resumo do que aconteceu no ano, eu estou olhando naquele momento, dia 31 de dezembro, o que ela tem de ativos e o que ela tem de passivos. O DRE é diferente. O DRE mostra para a gente uma análise da performance durante determinado período. O DRE me mostra como é que a empresa performou ao longo do último trimestre, do último semestre ou do último ano. Então, quando eu pego um DRE emitido em 31 de dezembro de 2020, eu vejo o quanto ela auferiu de receita em 2020, o quanto ela auferiu de custos em 2020, qual foi o resultado operacional dela em 2020, EBITDA, EBIT e assim por diante. Eu vejo uma análise de performance da empresa. Eu tenho uma visão de performance da empresa, tá? Com o DRE. No balanço patrimonial, se eu comprar um ativo, um prédio, no dia 30, ele vai aparecer no meu balanço no dia 31. E se eu vender ele no dia 1º, ele vai sumir do meu balanço no balanço patrimonial do ano seguinte. É uma fotografia do momento. No DRE, se eu fiz uma venda grande, depois tive um custo grande, se eu vendi um ativo e se eu vendi um produto a um preço caro e para aquele produto eu tive um custo mais baixo, fiz uma margem grande, tudo isso é reportado no meu DRE. Tá? Bom, como eu falei, isso aqui não é uma aula de contabilidade. Eu quero só trazer essa visão bem geral para vocês para entrar com a questão do Supply Chain Finance e a pergunta do Pedro, né? Eu não entendi direito. O que é Supply Chain Finance? Para que serve? Vamos pegar o exemplo da empresa, né? Que financia o produtor rural.
um fornecedor de insumo ou uma empresa compradora que precisa financiar o produtor rural para rodar suas operações. Olha só, vamos imaginar a Bayer, tá? De novo, Bayer, grande fornecedora de defensivos agrícolas para a agricultura, precisa financiar produtor rural bastante, porque senão ela não ganha mercado. Como é que é o balanço, de forma geral, de uma empresa como a Bayer? A Bayer tem um caixa, eventualmente, não muito grande. Por quê? Porque ela não vende à vista. Ela não tem um caixa muito grande, ela vende a prazo. Ela tem um caixa geralmente reduzido. As empresas que financiam muito têm um caixa reduzido. Porém, ela tem um contas a receber grande. Então, o ativo circulante ou de curto prazo dela pode ser bom. Só que quando você vai abrir os componentes do ativo circulante, você vê, poxa, o caixa é pequenininho, o contas a receber é grandão. Se você é um analista de crédito de um banco, olhando um balanço que tem um contas a receber muito grande e um caixa muito pequenininho, qual que é o primeiro aspecto que pode chamar a atenção, a sua primeira preocupação? O que significa ter um contas a receber muito grande? Ela Um tem risco de default? Exatamente, risco de default. Você está fazendo. Se você tem um contas a receber muito grande, você faz muita operação de crédito, você financia muito seus clientes. O banco olha aquilo e fala, porra, a empresa tem um ativo fantástico, muito bom. Quando ele vai detalhar, ele fala, opa, caixa que é bom, que é dinheiro no bolso, não tem muito contas a receber. Conta a receber tem risco de crédito implícito. O cara pode pagar ou não. Então, esse é o primeiro drama de uma empresa que financia muito. Então, não é o fato da empresa ser grande que ela tem capacidade infinita de financiar a sua cadeia. Esse é o primeiro aspecto. Como é que você resolve esse problema com estruturas de supply chain finance? Agora, pegando o gancho do Pedro. Ora, a empresa está fazendo um papel que deveria ser feito pelas estruturas tradicionais de crédito, pelo sistema bancário, por banco. A empresa está fazendo isso porque não existe crédito suficiente, os bancos não têm apetite suficiente. E a empresa precisa entrar nessa. Só que a empresa começa a ter um problema aqui no contas a receber. O que é uma operação de supply chain finance muito tradicional no Brasil, no agronegócio, que a gente vai discutir em detalhe? CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Uma operação estruturada complexa na qual a empresa vende os recebíveis no mercado de capitais. Não vende para banco. Vende para mim, para você, para o seu pai, para sua mãe, para os seus parentes, para todo mundo que tem economia e que queira comprar um título de crédito de recebível do agronegócio. Não tem intermediação bancária. É uma relação entre empresa, que tem os recebíveis, investidor, poupador, nós, uma securitizadora, que é a empresa que transforma esse monte de recebível aqui num título comercializado. Eu falei que não tem intermediação bancária, mas geralmente você tem um banco distribuidor, um banco que atua ali fazendo a oferta desses produtos para os seus clientes e tudo mais. Tá? Mas o banco Professor, não é o tomador. Pode falar, pode falar. isso é a mesma coisa para as LCAs, a letra de crédito do agronegócio? Ou As elas têm intermediação do banco? Não, as LCAs são diferentes. A gente vai falar com bastante detalhes sobre isso na frente, mas só para não deixar a sua pergunta sem resposta, as LCAs também são um título de crédito do agronegócio, mas diferentemente do CRA, o CRA ele é um título do agro lastreado em recebíveis de empresa. Então, a empresa emite esse título através de uma securitizadora. A LCA não. A LCA é um título do banco. O banco emite o título e quando você compra uma LCA você está tomando risco banco. Se você o responsável pelo pagamento daquele título que você comprou é o banco. O responsável de um CRA, se você comprar um CRA da Bayer, por exemplo, você tem que ler o prospecto para entender como é que é a estrutura de risco do CRA.
Geralmente você tem 3 ou 4 tomadores de risco. A buyer pode ser o primeiro tomador, depois você tem um segundo tomador de risco. A gente vai entrar em detalhes sobre isso a partir da quarta ou quinta-feira. Eu não quero me aprofundar muito aqui, porque senão a cereja do bolo se dispersa. O que eu quero utilizar aqui, o que eu quero fazer aqui, na verdade, é responder a uma pergunta muito pertinente do Pedro. Vem cá, o que é Supply Chain Finance? Supply Chain Finance são estruturas que ajudam a empresa a resolver esse tipo de problema. Esse é só um problema. O primeiro passo é financiar o produtor. Pô, mas financiar o produtor não tem nada de estruturado, nada de engenharia financeira, simplesmente você dá prazo para o produtor. Só que quando você vai analisar as consequências disso para o seu balanço, você começa a usar a estrutura de Supply Chain Finance. Eu preciso desovar os meus recebíveis. Como é que eu faço? Via CRA. CRA é uma operação estruturada. Supply Chain Finance. Se você desova isso, olha só que interessante. Vamos dizer que você tenha um contas a receber aqui. Deixa eu apagar essa... Ô Igor, eu não esqueci de você. Eu já vou te passar a palavra, viu? Se você tem um contas a receber muito grande, vamos dizer que a gente tem um contas a receber com prazo médio de vencimento 2025. Ou seja, esse contas a receber ele só vai se tornar caixa em 2025. Isso prejudica a liquidez da empresa, porque o banco olha aquilo e fala: a empresa, por 5 anos, vai carregar risco de crédito de um monte de contas a receber aqui. No momento que você emite um CRA no mercado de capitais, os investidores que compraram aquele CRA adiantam esse recurso para você a valor presente e transformam o que eram contas a receber em caixa. A sua liquidez está totalmente reposta. Você não precisa mais do banco para te financiar e avaliar o crédito e aumentar os juros, né? Porque o banco ele vai aumentar seus juros se o seu conta a receber for muito grande, porque o risco é maior. Agora, se você emite um CRA e retorna com esse contas a receber para caixa, primeiro, você reduz a dependência de operações de crédito tradicional com o banco. Segundo, se você ainda tiver que pegar crédito com o banco, certamente esse crédito vai ser mais barato porque você tem caixa, você tem liquidez. Então, aqui é só um exemplo para ilustrar um pouquinho do que é o Supply Chain Finance. Eu mencionei para vocês o exemplo do Carrefour, né, que faz um convênio com o banco para financiar o contas o fornecedor. Ou a JBS, por exemplo. JBS não é um exemplo muito prático, mas a própria Bayer ou BASF, que vendem para o produtor. A Bayer e a BASF, elas podem decidir não financiar o produtor com caixa próprio. Elas podem decidir fazer um convênio com o banco, no qual o banco financia o produtor. Ora, se o banco financia o produtor com uma garantia da Bayer, a Bayer não tem contas a receber, porque a Bayer vai receber à vista do produtor, através do financiamento oferecido pelo banco. Nesse caso, a Bayer utiliza a sua engenharia financeira, chama um banco para financiar sua carteira de clientes e faz venda à vista, não penaliza o contas a receber da empresa. Passando bem rápido aqui, gente, nesse aspecto de novo, porque a gente vai ter o momento certo para falar sobre cada uma dessas operações. Aqui eu só quero ilustrar mesmo essa questão do que é o Supply Chain Finance. Na parte de imobilizado, a mesma coisa, né? Vale mais a pena você ter um armazém, um silo, se você for um operador logístico, por exemplo, a Rumo, né? Ou a BRF. A BRF é um exemplo clássico. A BRF tem um monte de armazém espalhado pelo Brasil, principalmente no sul, para receber milho, para receber farelo de soja. Se ela é proprietária dos armazéns, ela tem um ativo não circulante muito grande, um imobilizado muito grande. Concorda? Isso aqui, em certo ponto, vai prejudicar novamente a liquidez da empresa. Por quê? Porque a empresa vai ter que fazer financiamento para construir esse imobilizado. Na medida que ela faz financiamento no banco para construir esse imobilizado, levanta capital de investimento junto ao banco, ela reduz a capacidade do banco de emprestar dinheiro para que ela financie os custos dela. Isso é um problema. Você pode utilizar estruturas de supply chain finance para tirar esse imobilizado do seu balanço, através de operações de sale and leaseback. A gente vai falar em detalhe também mais para frente. Não quero entrar no detalhe agora para não
botar a carroça na frente dos bois. Então, Pedro, respondendo a sua pergunta novamente, que foi muito pertinente, não sei se eu consegui responder, mas o Supply Chain Finance vem para fechar esse gap de balanço. Ou seja, sabendo que as empresas precisam financiar os seus clientes, os seus fornecedores, como é que elas resolvem o problema delas? O problema delas é liquidez. Tá? Ficou claro, gente, para todo mundo aí, o que é, para que serve, no final das contas, esse tal de financiamento de cadeias, estruturas de supply chain finance? De um lado, eu preciso financiar a minha cadeia. De outro lado, eu preciso resolver o meu problema de balanço. Eu preciso achar soluções que me ajudem a financiar a minha cadeia de maneira viável, ou seja, mantendo a minha liquidez. Mantendo a minha liquidez. Tá? Davi, você ia perguntar alguma coisa? Baixou a mão, não sei se você desistiu. Desculpa aí, eu acabei não te passando a palavra antes. Não, era sobre as LCAs mesmo, professor. Eu Ah, já fiz a pergunta. tá bom, Valeu, tá bom. obrigado. A gente vai entrar no detalhe de todas essas operações, LCA, CRA, o colega está perguntando aqui se existem bancos especializados em crédito rural. A gente vai entrar na questão de crédito rural, tá? Todo banco precisa fazer crédito rural. Eu já vou adiantando, todo banco precisa fazer. Existe um negócio chamado exigibilidade. No momento correto, a gente vai entrar. Exigibilidade nada mais é do que uma legislação que fala, olha, do total de depósitos à vista que você recebe, banco, você precisa fazer um percentual de crédito rural. Mandatório, você tem que fazer. Então, por isso que todos os bancos fazem crédito rural. Obviamente, um banco como o Banco do Brasil, que tem um depósito, total de depósito à vista gigantesco, é o maior banco do Brasil, participa muito mais do crédito rural, tá? Mas todos os bancos participam. Agora, existem bancos especializados em agronegócio. A gente vai falar também. Bancos que trabalham só com agronegócio, tá? Beleza. Aqui é um exemplo de balanço patrimonial. O que eu queria explicar para vocês é mais bem explicado por aqui. Aqui é um exemplo bastante prático, né? Esse aqui é um balanço real que mostra, por exemplo, né, contas a receber de clientes. Ou seja, você olha o ativo da empresa, né? O ativo da empresa é 676 milhões de reais, dos quais 300 milhões são ativos de curto prazo, circulante, ou seja, ativo de liquidez fácil, você converte em dinheiro rapidamente. E você tem ativos não circulantes, ativos de longo prazo, ativos que não são facilmente conversíveis em dinheiro. Dentro dos ativos circulantes ou de curto prazo, nós temos vários itens: caixa, títulos, valores imobiliários, aplicações financeiras, contas a receber. O contas a receber se refere diretamente à cadeia de suprimentos. Como eu falei, é o quanto a empresa tem de dinheiro na rua, o quanto a empresa financiou seus clientes. Isso daqui prejudica, se for muito grande, a liquidez da empresa, o caixa. Tá? Aqui só um exemplo prático aí para mostrar essa questão da liquidez. Outro ponto importante, né, que vem da contabilidade. O ativo... Ô, Daniel, Pois não. antes de você prosseguir, deixa eu te perguntar um negócio, é um pouquinho mais relativo à contabilidade. Você Claro. falou que quando a empresa tem esse problema de liquidez, uma das soluções é se desovar os recebíveis dela em forma de CRA, por exemplo. É por isso que quando você olha ali no ativo circulante, você vê títulos e valores mobiliários e você vê um valor mais alto que o caixa até, são esses CRAs que a empresa emite e recebe? Não. Aí aí são outros tipos de títulos, Thiago. Aí são títulos, talvez seja algum tipo de investimento específico que a empresa tenha feito, ou algum tipo de investimento em alguma renda fixa, alguma coisa do tipo. Tá, nada a Pode ver. ser, mas eu vou entrar nesse detalhe. Pode ser que ela tenha emitido um CRA, olha só que interessante. Pode ser que ela tenha emitido um CRA. Não foi o caso dessa empresa, tá? Aqui é
é um balanço da Kepler Weber. A Kepler nunca emite o CRA. Mas pode ser que uma empresa emita CRA para tirar 66 milhões do balanço. Pode ser. Quando ela tira 66 milhões do balanço, esses 66 milhões viram de contas a receber, eles viram caixa. Porque ele vende, né, os recebíveis para o público. Então, você transforma aquilo em caixa e traz o valor presente. Tem um desconto, que é justamente a taxa de juros que você vai pagar para o investidor que comprou aquele AR, aquele recebível. Só que, muitas vezes, e isso a gente vai discutir com mais detalhes para frente, na estrutura de risco do CRA, você tem a própria empresa comprando as primeiras perdas. Então, ela é a investidora da primeira perda, 5%, 10% daquele CRA. Pode acontecer isso, e acontece muito. Então, você emite um CRA de 66 milhões. 10% é comprado por um investidor. Quem é o investidor? A própria empresa. Por quê? Porque isso traz segurança para os outros investidores da cota sênior, os caras que estão em cima desse. Ou seja, imagina 66 milhões de reais de dívida. Se eu tenho alguém comprando 10% das primeiras perdas, significa que todas as perdas até 10% vão ser arcadas por esse cara que comprou os 10%, a empresa. Só a partir de 10,1% de perda que os investidores, pessoa física, vão começar a perder dinheiro. Isso traz segurança para a estrutura. Quando acontece isso, a própria empresa compra as primeiras perdas, pode aparecer aqui em títulos e valores imobiliários, ou seja, ela tem uma cota de investimento. No quê? Num CRA dela mesma. Mas é só do percentual que ela participa. Tá? Então, falo com bastante detalhes sobre isso lá para frente, as estruturas de risco que a gente tem no CRA e tudo mais. Tá? Tem mais perguntas, gente, sobre isso daqui? O Thiago, tem um colega perguntando aqui, para a Supply Chain Finance, não precisamos analisar as DFCs, as demonstrações financeiras contábeis, é isso? Demonstração de fluxo de caixa. Os fluxos de caixa. Que é um terceiro documento importante das demonstrações financeiras, né? Eu mencionei dois, eu mencionei o balanço e mencionei o DRE. Além disso, você tem as DFCs, as demonstrações de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa, Thiago, elas são importantes, mas no final das contas elas são derivadas do balanço do DRE, né? Elas são uma expressão do quanto a empresa embolsou de caixa de fato. É útil, ajuda. Mas para fins da nossa disciplina aqui, o meu objetivo no final das contas é a gente entender esses aspectos mais macro do impacto do financiamento ao cliente, ao fornecedor, em cima do balanço do DRE. As demonstrações de fluxo de caixa, elas ajudam muito a você entender de fato quanto a empresa ganhou de dinheiro, né? O que o Thiago está falando aqui, está provocando, é o seguinte: muitas vezes você tem, deixa eu tirar essa, muitas vezes você tem um DRE como esse, mostrando a empresa faturou 583 milhões de reais. Isso daqui não significa que a empresa ganhou dinheiro no caixa no valor de 583 milhões de reais. Todo mundo está alinhado com isso? Todo mundo concorda? Ou seja, a empresa falou, nesse ano eu faturei 500 milhões de reais. Significa que ela botou 500 milhões de reais de dinheiro no bolso? Não. Tem venda que ela faz aqui que é financiada. Ela emite nota fiscal, reconhece faturamento, mas ela não recebe dinheiro. O dinheiro vai ser recebido de forma diferida lá na frente. Então ela fala, eu faturei 500 milhões de reais, porém, meus amigos, parte desse faturamento veio de vendas a prazo. O dinheiro não entrou no meu bolso. O dinheiro não está aqui no caixa. O dinheiro está aqui ainda, provisionado numa conta de recebíveis. Eu vou receber no futuro. E se você não receber no futuro? Se no futuro o cliente não te pagar, você já reconheceu a receita no ano anterior ou nos anos anteriores, como é que você faz?
você reporta uma perda financeira no balanço, no DRE daquele ano. Uma perda. Né? Os bancos costumam chamar de PDD, né? Perda com devedores duvidosos, PDD. Né? Você reporta uma perda de um recebível que você deveria receber e não recebeu. O fluxo de caixa, que o Thiago está mencionando aqui, ajuda a gente a entender, de fato, o quanto dessa receita foi tutu no bolso mesmo, caixa. Quando você monta um fluxo de caixa, você começa a adicionar e subtrair valores que de fato entraram no seu caixa. E daí, no final, você tem um resumo do quanto de dinheiro, não de faturamento contábil, você teve no ano, mas sim de dinheiro que entrou no seu bolso. Para os fins aqui, Thiago, novamente, que a gente tem nessa disciplina, a gente não tanto que eu nem menciono, né, o demonstrativo de fluxo de caixa, porque é uma análise contábil já muito mais aprofundada, tá? Mas a pergunta é muito importante e é uma análise muito importante. Na análise de crédito, por exemplo, o que eu faço aqui dos produtores que vêm comprar com a gente a gente estrutura o fluxo de caixa do produtor para entender se ele tem liquidez, já que o produtor não tem balanço e DRE. Então, eu monto um fluxo de caixa dele. Tá? Igor. O professor, Oi. Talvez olhar o fluxo de caixa seja interessante para você ver quando eles fazem aquelas movimentações com os CRAs, né? Quando eles mandam do conta a receber para o caixa, lendo o fluxo de caixa, você consegue perceber essa movimentação, enquanto você olhar só para o balanço patrimonial, você fica meio perdido. Não, com certeza. O fluxo de caixa ele demonstra muito mais, de maneira muito mais precisa, essa visão da movimentação financeira. Porém, aqui no balanço, novamente, né, aqui a gente não tem a pretensão de aprofundar em análise financeira contábil, né? Aqui no balanço, para a nossa perspectiva, para o que a gente precisa para entender o porquê que existe essas estruturas de financiamento complexas, né? A gente consegue também visualizar isso. Então, se eu emito um CRA e eu adianto recebível, que seriam convertidos em caixa lá na frente, eu consigo enxergar isso aqui. Eu consigo enxergar pela redução do recebível e pelo posterior aumento de caixa. Isso é visível. Na demonstração de fluxo de caixa, isso é muito mais visível, porque você computa todas as entradas de caixa, inclusive operação de crédito, né, que você faz no banco. Quando uma empresa faz uma operação de crédito, como é que ela aparece no balanço? Aparece de um lado, vou pegar minha canetinha aqui, aparece de um lado financiamentos e empréstimos, ou seja, um passivo, você precisa pagar 24 milhões de reais, só que aparece o mesmo valor equivalente em caixa. Se você levantou dinheiro com alguém, você deve para alguém, porém, você pegou dinheiro emprestado de alguém do banco, só que esse dinheiro entrou no seu caixa. Então, você tem caixa e você tem uma dívida a pagar referente a esse caixa. Novamente, o fluxo de caixa ajuda muito mais. A gente mapeia todos esses fluxos e consegue ter no final o quanto a empresa tem de caixa, fluxo positivo ou negativo. Mas com um balanço, o balanço é utilizado para isso, né? Você pega informações preponderantemente do balanço para montar o fluxo de caixa, do DRE também, mas preponderantemente do balanço. E você consegue chegar a essa conclusão. Tem uma pergunta aqui no chat questionando: você pode explicar o que é o CRA, por favor? Eu vou explicar o significado, mas eu não vou entrar no detalhe agora, gente, porque, como eu falei, a gente vai falar sobre ele mais para frente no curso, tá? O que é o CRA? O CRA é um certificado de recebíveis do agronegócio. CRA. Nós temos o CRA para agronegócio e nós temos o CRI, Certificado de Recebíveis
imobiliários para o segmento imobiliário. São dois títulos de crédito tradicionais, que se tornaram tradicionais, que foram criados para facilitar a vida das empresas desses dois setores, agronegócio e imobiliário. Esses dois setores têm duas coisas em comum entre eles. A primeira, ambos sempre foram subsidiados pelo governo. Crédito que fluía tanto no setor imobiliário quanto no agronegócio sempre teve forte subsídio governamental. Juros. Então, eu não sei se vocês são novos e tal, não sei se vocês lembram, mas 4, 5 anos atrás, né, um produtor rural pegava, quanto a Selic estava 14%, você tinha operações de crédito subsidiado, o governo subsidiando o crédito, eu vou explicar o que é esse subsídio também mais para frente, mas o governo subsidiando o crédito a 2,5%, 3,5%. Então, você tinha agentes no agronegócio pegando crédito para comprar caminhão, por exemplo, a 2,5%, enquanto a Selic era 14%. Alguém pagava a diferença desse custo. Estou emprestando dinheiro a 2,5%, mas o custo do dinheiro é 14%. Quem que paga essa diferença? Naquela época, era o governo, através de equalização de juros. Pagava para o banco. Fala, banco, empresta 2,5%, que eu te pago a diferença até 14%. Eu te dou a diferença. Você não vai para o banco, você não vai perder dinheiro. O produtor vai pegar 2,5%, você vai fazer os 14%, que é o custo da operação, e quem vai pagar a diferença? O governo pagava, o Tesouro Nacional pagava. O Brasil quebrou, a Dilma caiu, por entre outros motivos, por conta desse tipo de operação, tanto no setor do agro quanto no imobiliário. O imobiliário também sempre foi muito subsidiado. E o Brasil teve que se movimentar. Olha, não dá mais para subsidiar a agricultura e o setor imobiliário. Não dá. A gente precisa que as pessoas invistam no agronegócio e no setor imobiliário. A gente precisa que as empresas financiem os seus produtos, os seus clientes, e que existam mecanismos no mercado de capitais, no mercado financeiro, para dar vazão para esses recebíveis das empresas. Criou-se o certificado de recebíveis do agronegócio e o certificado de recebíveis imobiliários. Ou seja, as empresas do agro e as empresas imobiliárias passaram a ter um mecanismo para desovar, que a gente fala, para vender esses recebíveis para poupadores como nós, pessoas que economizam dinheiro. Então, eu posso analisar um CRA da Bayer e decidir se eu quero tomar aquele risco. Quando eu compro um CRA da Bayer, eu estou ajudando a Bayer a financiar os produtores rurais que compram os produtos da Bayer. Quando eu compro um CRI da Brookfield, eu estou ajudando a Brookfield a continuar as suas construções de imóveis, de prédios residenciais, e financiar isso para os clientes finais, etc. Eu estou ajudando a Brookfield a equacionar o problema de contas a receber que ela tem. Então, o CRA e o CRI são dois títulos de crédito importantes para que as empresas possam vender diretamente para os indivíduos, para as pessoas, os contas a receber que são gerados a partir das operações de crédito que eles fazem com seus clientes. Eu sei que a curiosidade é grande, mas vamos segurar um pouquinho mais essa curiosidade sobre esses itens especificamente lá para a aula de quarta-feira, que lá a gente vai explorar com bastante detalhe. Tá? Lina, pode perguntar, por favor. Não, eu, na verdade, ia te pedir para explicar de novo sobre o subsídio do governo, mas eu acho que a gente vai falar isso mais para frente, né? A gente vai falar mais para frente. Eu vou falar com bastante detalhe sobre isso, tá? Não se aperreie. Por enquanto, eu estou utilizando, já trazendo conceitos de CRA, de CRI, de balanço, mais para ilustrar o que é o Supply Chain Finance, porque no final das contas a dúvida é essa. E para a gente encerrar essa primeira parte da aula e partir para o almoço, eu acho que os dois principais conclusões que a gente pode coletar dessa primeira parte da aula é o seguinte. Número 1, as cadeias de suprimentos agrícolas, ou o agronegócio, elas são fortemente alavancadas. Então, as empresas precisam financiar os produtores.
As empresas que têm mais capacidade de financiamento da cadeia dos produtores são aquelas que têm a maior probabilidade de lograr êxito. Porque o produtor é tomador de crédito e o produtor não consegue tomar todo o crédito que ele precisa no sistema financeiro, nos bancos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se as empresas precisam emprestar crédito para os seus clientes, produtores, ou para os seus fornecedores, quando o produtor é um fornecedor, as empresas criam um problema no seu balanço. As empresas prejudicam a sua liquidez. Ora, se eu tenho que financiar o meu produtor, eu aumento o meu cash lead time. Eu demoro mais para receber do meu cliente. Portanto, eu, empresa, preciso levantar mais dinheiro nos bancos. Só que os bancos também têm uma capacidade limitada de emprestar dinheiro para as empresas. A partir do momento que a percepção de risco que o banco tem daquela empresa é muito grande, o banco fala, não vou mais te emprestar dinheiro, ou vou te emprestar dinheiro mais caro. Então, as empresas precisam de mecanismos para manter a liquidez delas, reduzindo contas a receber. Elas fazem esse aumento de liquidez via redução do contas a receber, como? Através de operações de supply chain finance, operações estruturadas de crédito, para CRI, fundos de investimento imobiliário e assim por diante. Tá? Eu acho que esses são os 3 pontos que eu gostaria de deixar para vocês agora antes do almoço. Tá? Na parte da tarde, a gente vai continuar explorando os conceitos de cadeia de suprimentos, só que agora de cadeia de suprimentos agroindustriais. A gente vai falar com mais detalhes sobre as cadeias de soja e de milho. Contexto local, contexto global, produção agrícola nacional, produção agrícola global. E a gente encerra a aula de hoje com esse apanhado de cadeias de suprimentos do agronegócio. A partir de amanhã, a gente começa a caminhar para no sentido de discutir essas operações financeiras com mais detalhes. Tá bom? Estourou um pouquinho o tempo, agora é 12h12. Vamos fazer aí um almoço considerável, 2 horinhas de almoço. A gente volta 12h30, pode ser? A gente vai até das 12h30 até umas 9 da noite, tá tranquilo. A gente vai das 12h30 até umas 5 no máximo. Beleza? Valeu, gente. Até já. 12h30, hein? Obrigado, professor. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu, Obrigada, professor. professor. Um abraço. Tchau, tchau. Até já. Falou, professor. Obrigadão. Abraço. Valeu, gente. Abraço. Tem uma colega perguntando aqui se eu vou deixar a gravação das aulas. Vou deixar sim, no iClass, tá? A minha intenção é postar todas as aulas no iClass para vocês. Professor, Oi. posso te perguntar uma coisa rapidinho? Pode, até 2. Vai ser 2, então, porque uma é sobre o financiamento de fornecedores e o outro é o securitização de recebíveis. Foram os 2, que eu não sei se você acabou falando ou eu que não peguei. A gente explorou. A gente vai explorar com detalhe total, provavelmente a partir da quarta-feira. Mas eu dei uma pincelada sobre financiamento de fornecedores e securitização. Financiamento de fornecedores, a gente falou um pouco de compra e vendor finance, ou seja, quando a empresa âncora faz uma parceria, um convênio com o banco para que esse banco possa financiar os clientes, os fornecedores. E securitização é essa parte final, né, principalmente do CRA e do CRI. CRA e CRI, certificado de recebíveis do agronegócio, certificado de recebíveis imobiliários, são operações de securitização. Né? O que é securitização? Né? É o empacotamento de recebíveis num título comercializável. Isso é securitizar. É você empacotar um monte de recebível, vários contratos, recebíveis, notas promissórias, CPRs, que a gente vai ver o que é mais para frente, empacotar todos esses recebíveis num título que é tradável, comercializável, para clientes finais, investidores como nós. Tá? Esse processo, eu estou falando de uma maneira simples, né? Mas você imagina, você tem uma lista de recebíveis, 100 milhões de reais de recebíveis. Esses recebíveis são compostos por, 500 clientes. O que uma securitizadora faz? Primeiro, ela analisa todos esses recebíveis.
os contratos, as garantias, as taxas de juros cobradas, a legalidade dos contratos, a segurança jurídica dos contratos. Ela faz um processo de diligência que pode demorar de 3 a 6 meses. Contrata escritório de advocacia especializados para fazer essa diligência e valida os recebíveis. O primeiro passo é você validar. Aquele recebível ele é forte mesmo? Ele dá direito para a empresa de receber dos 500 clientes aquele montante que a empresa espera? Sim, dá direito. Depois, a securitizadora, que é a empresa que securitiza, começa a tocar todos os trâmites no mercado financeiro, junto à CVM, para fazer o lançamento do CRA, faz um roadshow com os investidores para mostrar a tese da securitização, estrutura de risco da securitização. Feito tudo isso, ocorre o lançamento do título, do CRA ou do CRI. Tá? Então, isso tudo, todas essas ações estão englobadas no que a gente chama processo de securitização. Aliás, inclusive a cobrança do recebível. A partir do momento que a empresa vende o recebível, a securitizadora passa a ser a responsável por cobrar os clientes pelo pagamento. Tá? Entendi. Muito obrigada. Eu só não tinha captado que tudo isso estava embaixo da securitização mesmo. Mas, fora isso, entendi tudo. Obrigada. Não, maravilha. E não se preocupem, nenhum de vocês, porque, como eu falei, a gente vai entrar assim, com bastante detalhe sobre securitização na hora que a gente for falar de operações estruturadas. Tá? Tá bom. Obrigada, professor. Valeu. Posso Fala, tirar uma Rodrigo. dúvida breve com você para não atrapalhar seu almoço? Claro. Sobre as estratégias do Supply Chain Finance, você explicou dado o financiamento de clientes e financiamento de fornecedores. Qual que é o vendor factoring? Como é que era? Eu lembro do nome que você colocou em inglês, estava ali, mas eu não lembro tipo, qual que era. Aqui, ó. Não sei se... Deixa eu ver aqui. Vendor Finance. Isso. O Vendor Finance, você tem... Essa pergunta é interessante, porque assim, todas elas, antes da gente falar de Vendor Finance e Compror Finance, é melhor a gente falar de Portfolio Finance. O que é Portfolio Finance? Financiamento de portfólio. Então, você imagina, você é CFO de uma empresa. Certo. Você precisa, para você alavancar suas vendas, sua empresa alavancar vendas, você precisa financiar os seus clientes. Tá? Isso é Portfolio Finance, no final das contas. Ou seja, você precisa criar soluções para que a sua empresa seja capaz de financiar os seus clientes. Tá? Como é a empresa vendedora se relacionando com os clientes, a gente chama de Vendor Finance. Financiamento do vendedor. Entendi. O Compror Finance é o contrário, é quando a empresa líder precisa financiar os seus fornecedores. Repara que é portfólio também, né? Eu estou financiando o portfólio, só que agora, ao invés de portfólio de clientes, eu estou financiando o portfólio de fornecedores. Então, na verdade, quem vai estar concedendo esse crédito é sempre a empresa líder, igual você deu o exemplo da Bayer. Sempre a empresa líder. E o outro é o alvo desse crédito que ela vai financiar. Exatamente, exatamente. Ah. A Bayer financia os seus clientes, que são os produtores rurais, que compram os insumos dela, né? A JBS financia os seus clientes, os seus fornecedores, que são os produtores rurais. Então, repara, né? São duas perspectivas diferentes. Então, a Bayer faz uma estrutura de vendor finance. Ela está vendendo e financiando os clientes. A JBS faz uma estrutura de compror finance. Ela precisa facilitar o financiamento dos fornecedores dela. O crédito é sempre para o produtor rural. A diferença é a posição que a empresa vai estar nessa cadeia. Se o produtor vai ser fornecedor ou cliente dela. Exatamente. E ambas, Rodrigo, ambas as estruturas se enquadram dentro de um conceito mais amplo e mais fácil de entender, que é o de portfólio finance. No final das contas, você está financiando o portfólio de cliente ou de vendedor, entendeu? Eu gosto mais do termo portfólio, até porque os bancos muitas vezes confundem. O cara fala vendor, mas aí você vai ler a estrutura de vendor dele, não é exatamente assim, e o vendor dele diferencia do vendor do Santander, entendeu? Então, eu gosto de... Porque isso tudo é portfólio finance, financiamento de portfólio. Se você está financiando cliente ou fornecedor, é portfólio. Gestão de risco e financiamento de portfólios. Tá? Perfeito. E o factoring, que você perguntou, o factoring é o termo em inglês para securitização. Tá? Factoring é o termo em inglês para securitização. Beleza. Beleza? Obrigado, Daniel. Bom almoço. Valeu. Até já. Até.